Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 18A, Bem-aventurados os aflitos, itens do 1 ao 3, Justiça das aflições. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Michele e da Ana e convidamos nossa amiga Ana para fazer nossa prece inicial. Vamos então elevar nossos pensamentos aos céus, pedindo a Deus a permissão para começar nosso estudo dessa noite. Convidado de honra, toda a espiritualidade, os trabalhadores de Jesus que estão aqui com a gente, convidando também para nos intuir, nos orientar, iluminar nossas mentes, para que a gente possa tanto falar quanto receber as informações e o aprendizado. Pedir que ilumine nossas conversas de hoje, nosso estudo, em nome de Jesus. Assim seja. Que assim seja. Como podemos entender a justiça divina? O conceito de justiça que temos na sociedade é o mesmo da justiça divina? Ainda bem que não, né? Porque Graças a Deus que não. graças a Deus que não, porque as nossas leis, né, a nossa justiça, ela é criada pelo homem, seguindo a legislação aí de cada país, de cada lugar, e a justiça divina, ela é pautada na lei de causa e efeito, né? E nós seremos os nossos próprios juízes, nós vamos resgatar aquilo que nós precisamos resgatar, né? Tudo vem escrito na nossa consciência, as coisas boas e as coisas ruins. E uma hora, né, se não agora, uma hora nós saberemos que vamos precisar resolver as nossas questões. E Deus, com sua bondade infinita, nos dá essa possibilidade através da reencarnação, né? E se hoje nós fizermos o mal, numa próxima oportunidade, nós teremos a oportunidade de estender a mão. E a justiça terrena, a justiça do homem, ela não é assim. Nós temos muita dificuldade em perdoar. É claro que não estou desmerecendo de jeito nenhum a justiça terrena. Nós precisamos de legislação, sim, né? Precisamos de regras, as pessoas precisam de um caminho a seguir. Nós não estamos mais na época do olho por olho, dente por dente, embora tenhamos guerras, e né, agora, por exemplo, Israel e Gaza em guerra, mas não é para ser assim, né? As nossas leis foram criadas para que a gente possa viver em harmonia, todo mundo se respeitando. E se nós seguíssemos a justiça divina, né, essas coisas não aconteceriam. Mas, infelizmente, como não acontecem, a gente ainda precisa da legislação terrena, assim como Moisés lá atrás criou várias regras e várias leis para o povo, né? Durante o tempo que eles ficaram no deserto, a gente ainda precisa de muita coisa complementar às leis morais, porque não adianta só dizer, né, ame o próximo, respeite o próximo. Nós precisamos ainda de leis mais claras, mais minuciosas, para que a sociedade, seja ela qual for, entenda. Nós temos uma advogada aqui que pode até falar isso melhor, né, Leia? Da necessidade dessas leis terrenas. Mas a justiça divina, ela é maravilhosa, porque o que a gente não dá de segunda chance para as pessoas, Deus nos dá de segunda, terceira, quarta, milionésima, e assim vai, né?
Ah, e olha que as nossas leis hoje já são, assim, evoluídas, né? Já em relação na época de Moisés, já houve uma evolução imensurável daquela época para hoje. Mas a gente ainda precisa dessas leis. Naquela época era uma lei mais dura, mais rude, e vem melhorando à medida que a gente vai evoluindo. E as leis de Deus são imutáveis, sempre, né? Aqui talvez a gente não tenha todas as chances, mas Deus nos dá todas as chances para a gente corrigir nossos erros. E detalhe, a lei de Deus é lei de amor. E a lei do homem nem sempre. A lei do homem tem muita falha, né? Tem muita crueldade às vezes, né? Então, assim, é complicado a gente, não podemos julgar nenhuma coisa nem outra, mas as leis de Deus são plenas, nunca mudaram, e é nela que a gente confia na realidade, porque as leis do homem, ela é uma tipo de um rascunho, né, das leis da tenta fazer, mas não consegue, né? Nós somos falhos e aí é normal que isso aconteça. Mas é graças a Deus que nós temos as leis divinas, que são as leis que nos protegem e que realmente nos dão amparo em nossas vidas, e nós vamos ter quantas oportunidades precisar para nos redimir. Mas a Leia vai falar isso para a gente melhor que eu e você, o Michele, porque ela realmente é advogada e sabe melhor de leis do que nós. O que acontece com as leis, e eu lembro que meu TCC, na época que eu me formei, foi bem voltada a isso, né? Ela, tal qual a lei segue o nosso progresso, né? O nosso progresso moral, o nosso progresso. Tanto que, assim, nós temos vários países com leis totalmente diferentes uma das outras, porque vai depender do progresso daquele povo ali, dos cuidados daquele povo, dos costumes daquele povo, né? A gente ainda tem país que aplica lei que se você rouba, você perde uma mão. Deixou de ter bandido lá? Nunca deixou, gente. Porque não vai impedir, porque não está na penalidade o conserto do espírito, né? Você não vai, se você matar alguém, você morre. Vai morrer, porque se ele tiver ainda, se a evolução dele ainda está lá embaixo, né? Ele vai matar, é uma coisa que é muito mais forte, né? Quando a gente pega países muito mais evoluídos aí, você vê que a aplicação da pena é totalmente diferente. Você tem presídios humanos, muito mais humanos, né? Você tem uma recuperação do indivíduo, porque não é as regras antigas, né? Elas nunca reformaram o indivíduo, tanto é que a gente continua tendo criminoso, né? E estamos falando aí de muitos anos, né? Acho que de Moisés a gente está falando de 4.000, não, 5.000 anos Por aí. atrás que a gente pode falar de leis. Assim, desde a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, ninguém deixou de arrancar o olho de ninguém, ninguém deixou de arrancar o dente de ninguém, sempre existiu. E a gente tem visto com o progresso da sociedade que quanto mais humana é mais fácil a recuperação, né? Porém, existem sociedades ainda que essas questões ainda são inaplicáveis, né? Ou pela própria situação da sociedade que não aceita uma penalidade humana. Então, se você matou, você tem que. Mas o presídio da comida estragada, deixa ele comer comida estragada, porque ele matou. A gente ainda clama não por justiça, a gente clama por vingança, né? Então, à medida que a gente amadurecer esse clamor, é que a gente conseguirá aí recuperar esses indivíduos, mostrar para eles que, olha, existe um outro lado que é o amor, e plantar o verdadeiro arrependimento, né? Nesse sentido. Qual é a diferença da nossa lei para a justiça divina, né? A justiça humana?
a justiça humana ela precisa do progresso, né? Ela vai progredindo. Na medida que a sociedade modifica, a gente vai modificando as leis. A justiça divina ela é imutável, ela é perfeita. E à medida que a gente amadurece, a, a gente vai entendendo a justiça divina, a gente vai tendo mais claridade para poder entender a justiça divina. A gente não quer mudar a justiça divina. A gente entende e ama e passa a operar. Chegará um tempo que não precisará mais da minha função de advogado, porque estaremos aplicando aí o amor e a gente não vai precisar da justiça humana, a justiça divina será suficiente. Mas vai demorar, viu? Vamos contar aí as reencarnações, porque vai demorar ainda. O Léo, Pode falar. o que eu estava falando que é meio que um rascunho, tipo assim, aqui na Terra, vou dar o exemplo nosso aqui dos presídios, da precariedade, a pessoa vai lá, comete um crime, ela vai para esses lugares. E ali ela sofre, se ela faz outro delito, ela aumenta a pena dela, ela volta para a cadeia novamente, fica encarcerada novamente. A justiça de Deus age de forma diferente. Você errou nessa vida, você tem uma outra encarnação onde você vai ter que pagar, vai ter que vir aqui cumprir, mas aí ele te dá uma oportunidade para você viver, uma oportunidade de amor, de misericórdia, para você se redimir. E lá na cadeia, muitas vezes, essa pessoa, não vou chamar de bandido, vou chamar porque essa pessoa que está presa lá, muitas vezes ela sai pior, não é isso? Ela sai pior, porque Pois assim, é. o que você. Você tem uma criança, né? E na verdade, esses espíritos ainda são espíritos que são infantis ainda. Eles não entenderam essa questão de que a violência é muito precário, né? É um sentimento muito precário. E aí, quando ele chega no presídio, ele encontra. Ele é tratado pior do que ele imaginou, né? Do que ele imaginou, não. Como é que eu vou explicar? Deixa eu trazer isso em palavras. É, geralmente aí, quando a gente está falando, né, do ser humano, às vezes falta um pouquinho de amor ali, ele não entende o amor, né? Ele ainda está em busca do que é o amor, e aí a gente está falando de amor fraterno, né? Ele não entende o outro como irmão dele, ele não entende, né? E aí tem uma definição muito interessante que fala do marginal, né? Da onde vem a marginalidade? É aquele que está à margem da sociedade, ele não consegue participar da sociedade. E você pega todos esses que estão à margem e coloca eles todos juntos, né? Eles vão aprender com quem? Porque praticar o bem, você precisa de alguém que te desperte o algo bom, né? Então a gente tá toda semana a gente está aqui estudando o Evangelho e tentando despertar dentro da gente essa questão boa. Hoje aqui no Brasil a gente tem muitas igrejas evangélicas, a gente tem muita comunidade espírita que entra dentro desses presídios e tenta trazer esse despertar. Ah, Léa, mas tal igreja é isso, tal igreja é aquilo, pouco importa, gente. Importante é a intenção do coração de cada um, e se tiver um lá que eles conseguirem ajudar na recuperação, Tá é valendo. perfeito, né? Então, assim, mas é isso. Quando você pega, eles saem pior. Eles não tiveram nada de bom para aprender. Nada. É um espírito que está ainda engatinhando ali naquela missão dele. E então, assim, a tendência é que ele saia um pouco mais revoltado, né, pela forma que é tratado ali. Então, eu sou criminalista, gente. Eu ficaria falando disso aqui. E assim, só complementar essas pessoas ainda que conseguem, né, ter sair de lá com um pouquinho de amor,
ainda assim elas não conseguem se reestruturar na sociedade. Não tem Porque espaço, né? nós temos muito ódio ainda no coração. A gente vê aí direto na internet, fulano ficou pouco tempo preso, tinha que ter sofrido mais. Gente, ele cumpriu a pena dele, se foi 1/3, se foi regime semiaberto, ele cumpriu a pena dele. E outro dia eu vi uma reportagem de um rapaz que cometeu um crime horroroso e ele estava muito arrependido, sabe? Ele cumpriu a pena dele e ele dizia, é algo que todos os dias eu tento esquecer da minha vida, mas as pessoas não me deixam esquecer. Não, a gente tem a perseguição do pós, né? A gente tem esses crimes aí de pais que matam, aliás, de filhos que matam os pais, né? A gente tem casos icônicos aí que, assim, a pessoa sai, tenta se reerguer, mas a mídia não deixa, o povo não deixa. Fulano tá fazendo trabalho de Uber, né? Saiu lá de uma vida extremamente luxuosa, pegou um carro, foi para fulana, tá na plataforma do Uber, vai lá e bloqueia a plataforma do Uber dela. Aí a outra, Cicrana tá vendendo chinelo, Cicrana tem uma loja, não sei, passa, quebra o vidro da loja e faz não sei o quê. Então, Exatamente. assim, a gente requer ali uma pena ad eterna, né? Porque justamente a gente ainda não clama por justiça. A gente clama por vingança, o olho por olho, dente por dente, está muito latente dentro da gente e qualquer punição é muito pouco, né? É. É. E é lamentável, né? Porque podia ser a gente, né? Podia ser a Se gente. já não fomos, né? Se já não fomos a gente, isso daí é um fator que a gente tem que É, repensar. É. É, Bom, é bom para a gente repensar, né, os nossos conceitos. Quando a gente lê alguma coisa, a gente policiar nossos pensamentos, né, policiar os nossas... pensamentos, dar uma bloqueada naquilo que transmite muito ódio para a sociedade, né? Vamos, fulano errou e a gente não apoia o erro, tá? Não, não é questão de apoiar o erro, é questão de você saber que vamos torcer aí para que ele faça melhor da próxima vez. é. Exatamente. Né? Bom, meninas, obrigada pela colaboração do estudo de hoje. Vou pedir para nossa amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado e espiritualidade amiga, agradecemos pelo estudo de hoje, pelo aprendizado, pela nossa comunhão, por esses dias na Terra. Pedimos que nos abençoe, que a espiritualidade amiga permaneça conosco, nos auxiliando em nossa jornada, nos lembrando a cada dia que nós precisamos praticar o amor, a caridade, o perdão, a benevolência. Possamos olhar para os nossos irmãos com mais compaixão e ternura. E que, se nós não pudermos ajudar, que nossos lábios se fechem para que não julguemos aquilo que nós não temos capacidade de julgar. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.